Para cultuar a Deus, você não precisa de um espaço físico, de um templo de pedra, porque você é a igreja. A sua vida já é um culto. Você cultua a Deus pagando a quem você deve. Você cultua a Deus honrando o teu esposo, honrando tua esposa. Você cultua a Deus no teu lar, com a tua família. A sua vida já é um sacrifício espiritual. A sua vida já é um culto. Para você adorar a Deus, você não depende, não precisa de templo de pedra, de templo religioso. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 48, que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele foi morto porque disse isso. Atos capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Como diz o profeta, que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Como o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em Atos capítulo 17, versículo 24. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Na graça de Deus, sem graça, o templo que Deus habita é meu corpo, é você. Nós somos o templo de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo de número 6, o autor aos Hebreus disse que nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro diz que nós somos casa espiritual de Deus. Nós somos casa espiritual de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo disse, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo disse, o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmo. Então o templo de Deus é meu corpo. A igreja não é um espaço físico de pedra. A igreja são pessoas. A igreja somos nós. Então você já é um sacrifício. Então não precisa, na graça, de você fazer sacrifício de tolo, irmão. Ir para monte, tá fazendo jejum de 7 dias, 14 dias, para Deus atender tuas orações. Porque isso é sacrifício de tolo. E Jesus fez o último sacrifício para você não fazer mais nenhum sacrifício. Quando você faz sacrifício, você está pisando no Filho de Deus. Quando você faz sacrifício, você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão na cruz por você. Quando você faz sacrifício, você está dizendo que o sacrifício de Jesus morrendo na cruz foi incompleto. E para completar, você precisa fazer sacrifício. Você precisa ir para um monte, ficar lá 14 dias. Você precisa enjoar 3 dias na semana. Você precisa pagar a promessa. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi incompleto. E para completar, você precisa fazer sacrifício. Então, nosso sacrifício é espiritual. Nosso sacrifício é no espírito. Não é em obras mortas da lei. Não é nas obras da lei de Moisés, da lei mosaica. Por isso que Paulo disse, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com a mente, culto com entendimento. E para encerrarmos e orarmos, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, está escrito assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer
é melhor do que o sacrificar. Então, meu irmão, o que Deus quer não é sacrifício, não. O que Deus quer é obediência. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo aboliu a lei de Moisés na cruz. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 14, Paulo disse: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje está por levantar o véu, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Efésios capítulo 2, versículo 15, Paulo disse: Cristo na sua carne, ele desfez a inimizade, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos que consistia em ordenança? A lei de Moisés. Colossenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo disse: a cédula que de alguma maneira era contrária contra nós no seu escrito, foi cravada na cruz. Cristo aboliu na cruz. Cristo aboliu a lei de Moisés e nos colocou sob a nova lei chamada lei da graça de Deus. E na graça de Deus não existe templo, porque na graça de Deus você é o templo que Deus habita, você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é a casa espiritual de Deus, você é morada de Deus. Na graça de Deus não existe dízimo, não existe sacrifício, não existe batismo nas águas, não existe santa ceia. Na graça de Deus só existe Cristo, Cristo ressuscitado para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor Jesus, toma os ouvintes nas tuas mãos, cada irmão, cada irmã que vai ouvir essa palavra. Eu te peço que teu Espírito Santo fale melhor aos corações, e que essa palavra entre nos corações e prospere espiritualmente para a glória de Deus Pai. Faz eles entender, meu Pai, que através do sacrifício de teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós para nos dar vida eterna, Jesus nos colocou sob a nova lei da graça de Deus. E que na graça, aleluia, nós somos o templo de Deus. Na graça, a nossa vida já é um culto. Na graça, nós somos casa espiritual de Deus. Na graça, não precisamos fazer sacrifício. Na graça, não precisamos fazer voto. Na graça, não existe dízimo. Senhor Jesus, abre o entendimento do teu povo, dai graça, sabedoria para eles. Meu Pai querido, eu te peço, Senhor, dá conhecimento ao teu povo da tua palavra. Abre os olhos espirituais, que eles possam ler a Bíblia com os olhos espirituais para entender a tua palavra. Que teu Espírito Santo possa ensinar a cada um a tua palavra. Que essa palavra prospere espiritualmente no coração das irmãs e dos irmãos. Aleluia, Deus querido, Deus santo. Eu oro também, meu Pai, pelos enfermos para que o Senhor possa curar. Vai curando os enfermos, vai libertando, tende misericórdia. Visita agora esse homem que está com coronavírus, que os médicos já desenganou. O Senhor entra onde a medicina não entra, o Senhor vai aonde a psicanálise não vai. O Senhor é médico dos médicos, doutor por excelência, vai curando em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro também por esse homem que tem HIV, que tem AIDS, para que o Senhor possa curar, vai curando. Em nome de Jesus, joga por terra as enfermidades, expulsa as enfermidades em nome de Jesus. Eu oro por esse pai de família que está com depressão, essa mãe de família que está depressiva, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa libertar, tenha misericórdia. Espírito de Deus, eu te apresento também nesse momento essa mãe de família, esse pai de família que está desempregado, que não tem um café para tomar, que não tem um pão para comer e nem para dar para suas crianças, para seus filhos. Jesus, dá o pão nosso de cada dia para eles. Cria uma situação, abre uma porta, usa alguém para ajudar. Deus querido, Deus santo, supra a necessidade deles em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, Deus de Israel, continua abençoando o teu povo, pois o teu povo já é abençoado, para a glória de Deus. Amém. Amém, abençoados. Deus continue abençoando a todos e até a próxima live, em nome de Jesus. Amém.